Mateus capítulo 6, versículo 7 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vos-lo pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai, o Pai, vos não perdoará as vossas ofensas. Diga graças a Deus, pode sentar, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos passar mais uma vez essa leitura que nós lemos, mas antes eu queria só relembrar aqui aos irmãos que nós estamos, no contexto dessa passagem, Jesus ele está dando o ensinamento de como você se prevenir de fazer coisas boas, coisas que são agradáveis a Deus, coisas que são mandamentos de Deus, se tornarem um pecado para você. Quando, na verdade, Jesus, nos versículos anteriores que nós lemos, ele vai falar da oração, do jejum e das esmolas. Ou seja, são coisas louváveis, são coisas maravilhosas, que todo cristão que tem a Deus no coração, que tem o Espírito Santo, que já nasceu de novo, ele sente isso como algo bom de se fazer, como algo natural de se fazer, faz parte da natureza do cristão que ama a Deus, gostar de orar. Porque ele está falando com Deus, está falando com o Pai, está falando com o Espírito Santo de Deus. Então, orar não é para ele um peso, um sacrifício. Não é aquela coisa terrível. A oração, né? Não é para ser assim. Se é assim na nossa vida, ou na sua vida, ou na vida de qualquer pessoa que se diz cristão, tem alguma coisa errada. A oração deve ser algo maravilhoso, espontâneo, prazeroso, porque você está falando com o teu Deus. Amém? A mesma coisa pode se repetir com relação, às suas esmolas, que você deve sentir prazer de ajudar o outro, deve sentir prazer de ajudar o necessitado. Louvado seja o nome do Senhor. E, por último, a questão do jejum. E o jejum é realmente aquele exercício espiritual que a pessoa faz com um propósito, não é banalizado. Então, Jesus ele vai pegar esses 3 exemplos e vai dizer que se você agir como os fariseus, agir como os religiosos da época, que pegavam essas coisas e agiam hipocritamente. Então, o que eles faziam? Eles sabiam que aquilo era louvável perante Deus e perante as pessoas. Então, eles se mostravam com aquilo que eles estavam fazendo. Tentavam se mostrar, no nosso linguajar aqui cearenseis. Se mostrar, a pessoa está se amostrando. A pessoa está se gabando. A pessoa está se querendo aparecer. Era isso que eles faziam. Então, eles faziam isso com relação à oração, faziam isso com relação ao jejum, faziam isso com relação às esmolas.
É nesse contexto que Jesus agora vai dizer para os seus discípulos e vai detalhar e abrir um parêntese para falar a respeito da oração. Veja que Jesus não está falando mal da oração, como também não está falando mal das outras coisas. Está falando mal de você fazer determinadas coisas de uma maneira que desagrada a Deus. E aí, com respeito à oração, irmãos, o que nós temos que ver nessa passagem que nós lemos, é que quando ele vai explicar aqui, a partir do versículo 7, ele vai dizer, olha, como é que eles se tornam louvados, como é que as pessoas começam a fazer comparações com quem ora muito, com quem ora pouco? Porque eles usavam de vãs repetições, repetições bobas, repetições vazias, sem sentido. Então eles ficavam lá balbuciando palavras, repetindo frases, e ficavam lá horas fazendo aquilo. Então Jesus, diante desse contexto que nós lemos, que ele vai dizer, olha, quando vocês orarem, não façam as vãs repetições, como fazem os gentios, como fazem os pagãos. Vocês não precisam fazer isso. Então, o que o judeu estava fazendo? Fazendo a mesma coisa que os pagãos faziam. Então, os pagãos, eles tinham aquela ideia, né? Eles não tinham a mesma ideia que o judeu tinha de um Deus pessoal, um Deus presente, um Deus que visita a pessoa. Não. A mentalidade do pagão com relação a Deus é um Deus distante, é um Deus impessoal, é um Deus irado, é um Deus que quer ver o seu mal, é um Deus que, se você vacilar, ele vai realmente te punir, né? De uma maneira, assim, arbitrária, de uma maneira tirana. Então, as pessoas, elas não tinham respeito por Deus, elas tinham pavor dos deuses, os deuses pagãos. Então, o que eles faziam? Eles faziam sacrifícios em diversas formas. Então, eles faziam os rituais. E um desses rituais era a oração. E a oração era ficar, digamos, né, em determinados lugares, ditos como sagrados. E ali eles ficavam a repetir a oração 10 milhões de vezes. A mesma coisa, a mesma palavra. Eles achando que com aquilo eles estavam fazendo algo para chamar a atenção do seu Deus. Mas Jesus está dizendo, não, o pai de vocês não é assim. Qual é o pai que é assim? Que precisa um menino chorar durante 3 horas para ele começar a ouvi-lo? Não. Veja que a palavra que Jesus vai falar aqui no início da sua explicação é pai. Veja que para o judeu isso era realmente algo muito exagerado, porque Deus, para eles, né, eles não usavam nem sequer falar o nome de Deus. Eles não usavam falar o nome de Deus. O nome de Deus era tão sagrado para o judeu que aí eles substituíam o nome de Deus, por exemplo, por Adonai, né? O nome de Deus, eles substituíam por Adonai, por outros nomes mais comuns. Chamavam de Senhor, chamava de Todo-Poderoso, chamava de outros nomes para não chamar o nome de Deus, o nome mesmo, né? Que era aquele tetagrama, né? Que era o YHWH. Então, ninguém ousava pronunciar isso de qualquer maneira. Mas Jesus aqui está dizendo para eles, olha, vocês não devem fazer isso. Não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai, olha a aproximação que Jesus está trazendo para eles tirarem essa ideia, tanto dos pagãos quanto dos judeus hipócritas, de que Deus é Pai, de que Deus está próximo, de que Deus está perto. Se você sente que Deus está perto, então você não precisa exagerar de uma forma que você diz, se eu fizer isso eu vou chamar a atenção de Deus. Não, Ele é Pai. O pai, ele já tem a atenção sobre o filho. Ele já tem a atenção sobre o filho. Então, o que Jesus vai dizer aqui não é para você deixar de orar, não é isso. Ele vai até regulamentar, né? Ele vai dar aqui o Pai Nosso, que é a oração que nós conhecemos. Mas era para tirar da cabeça das pessoas que eles precisavam agir como os pagãos agiam com relação à oração. E também vai dizer com relação aos judeus, não, ele é pai de vocês. Ele é o vosso pai. Porque eles tinham essa dificuldade de encarar Deus como algo próximo, né?
Tanto que no templo havia o lugar das pessoas, né? Havia o santuário, e depois do santuário havia o Santo dos Santos, que ninguém entrava. Só entrava uma vez no ano. Não era qualquer pessoa que entrava, tinha que ser o sumo sacerdote. E segundo a tradição, não tem na Bíblia, mas segundo a tradição, eles entravam amarrados por uma corda na cintura. Porque se ele tivesse em pecado, ele morria lá dentro. Então eles tinham essa ideia, né, que Deus era algo. Aí Jesus está transformando Deus dentro da cabeça limitada que eles tinham a respeito de Deus, dentro da teoria que eles tinham a respeito de Deus, começa a chamar Deus de Pai. Né? Aí Jesus vai dizer, não vos assemelheis a eles, porque eles acham que vão repetir 10.000 vezes, Deus vai ouvir. Não, se Deus tiver de te ouvir, você vai falar, você vai orar e Ele vai te ouvir, porque Ele é teu Pai. Amém? Graças a Deus. E no versículo 9 ele diz, portanto, vós orareis assim. Aí ele vai dizer como é que se deve orar. Essa oração aqui, veja bem, é preciso a gente entender, para depois a gente não cair numa falha. Tem pessoas que usam essa oração aqui como se fosse vãs repetições. Então o que ela faz? Ela vai orar o Pai Nosso 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Ou seja, ela pega a própria oração que Jesus ensinou e transforma em algo tão ruim quanto as vãs repetições que os ímpios faziam, ou que os judeus faziam para aparecer nas esquinas e nas praças. Então você não pode pegar, por exemplo, o Pai Nosso e ficar lá, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós tua vontade, Pai Nosso que está no céu. Não pode. Porque apesar de ser uma oração modelo, mas não é uma oração para você transgredir o mandamento da vã repetição ou das repetições que são sem sentido. Porque o que Deus quer aqui é que a oração ela não seja feita só de palavras. A oração ela deve conter o quê? Claro, as palavras, mas muito mais do que as palavras, ela deve ter o sentimento de pai para filho e de filho para pai. Amém? Então o Pai Nosso, ele vai começar assim. Olha aí, no versículo 9. Pai Nosso. Ele poderia dizer Adonai, Yahvé, Javé, Jeová. Poderia dizer um dos nomes de Deus, porque na Bíblia Deus tem vários nomes, né? El Shaddai, e outros mais aí que a gente pode contar, pelo menos 20. Não, ele diz, Pai Nosso, louvado seja Deus. Pai Nosso, duas palavras que dava uma conotação totalmente diferente da imaginação que eles tinham a respeito de Deus. É um Deus que é Pai e que é coletivo, é meu, é teu, é nosso. Não é aquele Deus individual, de alguns poucos privilegiados. Não é um Deus que é apenas daquelas pessoas que se destacaram, que têm um espírito evoluído e os outros não têm nada. Não, é de todos, é um Deus coletivo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós temos um Deus que ama a todos. Tem evangélicos que pregam que Deus só ama alguns, não ama a todos. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus ama a todos. Louvado seja Deus. O Pai, Ele ama todos os filhos, até o filho marginal. Ele ama. Claro que Ele não quer que o filho marginal fique naquela vida, mas Ele ama. Isso quando eu falo pai, eu estou incluindo aqui os pais, né? Pai, mãe, tudo, né? Não é só o pai... Não quer dizer que a mãe não ama, não é isso. Tá bom? Então veja bem. Pai nosso que estás no céu. Aí sim, irmãos, veja bem. Não é porque você chama de pai que agora você vai fazer o que quer com seu pai. Nós não podemos ter hoje a concepção de porque Deus é pai, você vai ter a concepção da mesma maneira que as pessoas, os pagãos, os gentios têm da concepção que um pai natural, que um filho natural tem com relação ao seu pai natural. Que hoje os filhos perderam respeito pelos pais, não todos, mas grande parte.
né? E porque se perdeu essa relação tão respeitosa de filho para pai, as pessoas também acham que pode também perder esse respeito com relação ao pai que está no céu. Mas não, ele vai dizer aqui, Pai nosso que estás nos céus. Não é o meu parceiro, não é o meu comum, não é um que está no mesmo pé de igualdade que eu. Não, ele está no céu. Eu sou da terra, eu sou carne, eu sou pó. Eu estou muito... Apesar dele me ter como filho, isso é o maior dos privilégios. Amém, Jesus? É o maior dos privilégios, é o maior de todos os privilégios que alguém possa ter, é dizer, Deus é meu pai, eu sou filho de Deus. Você pode ser crente, pode ser evangélico, você pode ser muitas coisas, mas se você se definir como filho de Deus, não há neste mundo um privilégio maior do que esse. Mas não esqueça, você é filho. E pai é pai, e o pai é quem manda, e o pai é a autoridade, e o filho se submete. É isso que a Bíblia ensina, é isso que a gente tem que ter essa concepção. Então o pai não é aquele como uma pessoa, ei velho. Por exemplo, antigamente o menino apanhava se não chamasse o pai ou a mãe de senhor, de senhora. Apanhava. Hoje não, os filhos chamam o pai e a mãe de você. Você. Não é assim? Perdeu-se o respeito de pai. O pai não deixa de ser pai por conta disso. Porém, o filho perdeu a intensidade do que isso significa. Aí, o que os cristãos fazem? A mesma coisa. Chama Deus de você. Olha, irmãos, chame um juiz de você. Chame. Chame uma autoridade qualquer desse mundo, que eles vão ser comidos pelos bichos, que talvez sejam até piores do que você, moralmente falando. Talvez seja até pior do que você. Mas chame uma autoridade de você. Ei, você, vem cá. Chama. Não, a gente respeita. Respeita. A gente às vezes dá honra à pessoa que ela nem tem. Chama a pessoa de doutor, sem nem ser doutor. Ei, doutor. A pessoa nem doutorado tem, né? Mas a gente chama por respeito. Aí as pessoas acham que pode chamar Deus de qualquer jeito. Que pode tratar Deus de qualquer jeito. Não, isso aqui tem significação, irmãos. Então Jesus ele vai ensinar aqui a respeito da oração modelo, que não é para você ficar repetindo ela 10.000 vezes, mas é um modelo de como você deve orar. Quando você chega diante de Deus, você pode chamar Deus de Pai, mas Deus é um Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra, que criou todas as coisas, que fez todas as coisas, que você deve respeito, que você deve devoção, que você tem que, na verdade, colocar ele lá na posição que lhe é de direito e você na sua. E isso não é desprezo, e isso não é vergonha, não, isso não é vexame, não. Isso é o maior dos privilégios que você pode ter por ter nascido e por ter um Deus que aceita que você o chame de Pai. Mas é sério, não é brincadeira. Que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Olha, os louvores a Deus. Às vezes a pessoa começa a orar, já começa assim... Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor me abençoe. Já começa direto a oração. Egoísta, pensando só em si, pensando só no outro. Não, vou orar aqui pelo fulano de tal. Aí começa orando pelo... Irmãos, primeiro, dizem as pessoas que fazem as biografias dos grandes homens, dos grandes santos, dos grandes servos de Deus do passado, que os homens que tinham uma vida muito, muito devota de oração, antes de orar, sabe o que eles faziam? Eles não já chegavam e já iam falando. Eles chegavam para a oração, quando eles iam orar com o Pai, primeiro eles calmavam. É como se dissesse assim, respire primeiro, respire, pense. O que é que você está fazendo? O que é que você vai fazer agora? Por que eu estou aqui? Com quem é que eu vou me encontrar? É com Deus. É com o Todo-Poderoso. Lá no céu dos céus, no trono de Deus, anjos 1000 vezes, infinitamente mais poderosos do que qualquer um de nós em termos de
de santidade, de poder que Deus dá e tudo, eles se prostram diante de Deus e dignificam a Deus, porque Deus é digno de louvor e de glória. A pessoa já chega assim, vai chutando a porta, né? Vai entrando como se estivesse chutando a porta, e já, olha, Senhor, com o negócio é assim, comigo é assim. Não, irmãos. Você está diante da autoridade das autoridades. Então você começa colocando na tua mente aquilo que não pode caber dentro da sua mente, que é Deus. Você não pode imaginar o tamanho de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus. Então, quando você imagine assim, olha, se eu fosse me encontrar agora, por exemplo, né, com o prefeito, aí você já fica assim, né? O prefeito vai me receber. Você já tem uma... Mas se fosse o governador, era mais ainda. Se fosse o presidente, muito mais ainda. Enquanto maior a autoridade, mais nervoso você vai ficar. Mais cuidadoso você vai ficar. E isso a gente está falando das autoridades de hoje, né? Que é tudo assim, né? Mas você imagine antigamente que se uma pessoa adentrasse na presença de um rei sem ser anunciado, se alguém adentrasse na presença de um rei sem que fosse feito todo um ritual para receber aquela pessoa, ela seria morta na porta. Aí você imagina Deus, o Todo-Poderoso. Então, por isso que Jesus ele vai dando passo a passo. Como é que você chega diante de Deus? Deus está perto de você. Ele é seu Pai. Amém? Mas Ele está no céu. Ele é o dono de todas as coisas. Ele fez todas as coisas. Aí você começa a louvar Ele. Santificado seja o teu nome. Amém? Você vai louvar a Deus. Você vai engrandecer a Ele. Você vai reconhecer quem Ele é. Ou você não reconhece quem Ele é? Não, eu acho que Deus e tal e tal. É que nem a Desi Gonçalves, né? Disse numa entrevista dela. Não! Alguém mostrou o retrato, a imagem, o crucifixo lá de Jesus para ela. Ela disse, não, Ele é que me deve. Eu não devo nada a Ele, não. Ele é que me deve. Tem crente que é assim, irmãos. Tem crente que parece que aprendeu com a Desi Gonçalves. Que acha que é Deus que deve a ela. Não. Olha, se coloque como essa criança de 1 ano, ou de 2, ou de 3, ou de 5, que se o pai não prover, se não houver realmente benevolência, que é claro que tem, o pai ama verdadeiramente, né? Mas se ele não fizer, você não é nada. Você é um desvalido. Então você precisa entender essa relação de Deus. Então, louva a Deus, exalta a Deus, porque Ele é o teu Pai. Talvez a imagem que você tem do seu pai terrestre não seja boa, mas isso não quer dizer que você pode usar das mesmas, né, maneiras que você usa com as pessoas, ou com o seu pai terrestre, ou com as pessoas aqui que não deram certo na sua vida, com relação a Deus. Não, com Deus é diferente. Porque Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Ou a gente é tão egoísta que a gente não tem tempo para tirar nem para glorificar, a gente já quer logo pedir. Já que hoje a gente está na época do fast food, né? Só pedir que chega. Aí com Deus, peraí, vamos com calma. Então existe essa preocupação de Jesus, né? Ele está acima de nós, Ele está nos lugares celestiais, Ele é o onipotente, o Deus do universo. Reconhecê-lo como Ele é, santo, digno de todo louvor e de toda adoração. Versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha, essa passagem aqui é para que a pessoa entenda de submissão. Que a tua oração não é uma ordem. A tua oração é você se adaptando a uma legislação que não é sua, é de Deus. Então, por isso que a palavra aqui vai dizer, venha o teu reino. Quem você quer que reine na sua vida? Olha, se for as suas vontades,
infelizmente, vai dar muita coisa errada para você. Porque as nossas vontades vão nos levar, na maioria das vezes, por caminhos que não é os caminhos que o grande rei quer para nós. As nossas vontades, muitas vezes, vai levar para a rebeldia. As nossas vontades, muitas vezes, vai levar para uma vida desgraçada, de egoísmo, de egocentrismo, uma vida distante dos padrões de Deus. Então, se a gente quiser receber de Deus, a gente tem que se adequar ao reino dele, às ordens dele, à lei dele. E qual foi a lei que ele deixou para nós, irmão? Tem uma lei escondida lá no céu para nós? Tem não. A lei está aqui, é na palavra. É a palavra que diz quais são as regras. Nós temos uma Constituição que tem que ser seguida. Que quem escreveu foi o Rei dos Reis. E nós temos que, na verdade, nos submeter a ela. Por isso que a palavra diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, alguma coisa, né? Lá no céu, as pessoas... Por acaso um anjo pode acordar lá no céu e diz assim, hoje eu não estou com vontade de ir para o louvor das 6 horas, não. Como se no céu tivesse horas. Claro que não tem, mas hoje eu não vou, não. Vou tirar uma folga, não sei o que. Será que pode? Não, tem regras. Alguém quebrou algumas regras lá no céu? Quebrou. O que foi que aconteceu com ele? Foi chutado lá de cima. Qual é o maior desejo do ser humano? Não é a liberdade? Não é? Mas é uma liberdade que vai levar ele para o abismo. A liberdade do ser humano geralmente é para fazer algo contrário a uma lei maior. Que essa lei está no reino de Deus. É de Deus, pertence a Deus. Então a pessoa quer quebrar isso. Mas nós, quando formos orar, você já deve ter ouvido aí as pessoas dizendo, bota Deus na parede. Deus tem que fazer. Deus é obrigado a fazer. Deus é obrigado. Já imaginou, irmão? Alguém, um súdito, um pé rapado qualquer, chegar diante do rei e dizer assim, você tem que fazer isso. Já imaginou? Ia faltar pescoço para tanta espada. Ninguém faz isso diante de um rei. Diante de um rei, se prostra diante dele. Diante de um rei, antes de você dizer seu nome, você dignifica ele. Né? Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Seja feita a tua vontade, ó Rei. Se o Senhor quiser, se o Senhor desejar, eu estou colocando aqui diante de ti a minha causa. Para o Senhor decidir para o sim ou para o não. O que o Senhor decidir, eu vou ter que me submeter, porque o Senhor é o Rei, eu sou apenas um escravo, um súdito. Será que nós temos essa concepção quando nós oramos, irmãos? De ter essa humildade, né? De chegar diante de Deus, está aqui, Senhor. Vamos dar um exemplo aqui, né? Eu preciso de um relógio. Eu preciso tanto de um relógio, ó Rei. Mas eu não posso comprar um relógio. Se o Senhor quiser, se o Senhor desejar, porque as tuas riquezas são infinitas, o Senhor pode me dar um relógio. Se o Senhor não quiser, eu vou viver sem relógio. Irmãos, sinceramente, hoje em dia, nas igrejas, pelo menos as que a gente conhece, né? A maioria que a gente conhece, como falta humildade nas pessoas. Falta respeito. Falta humildade. Falta tudo diante de Deus. Aí ela acha que é só chegar diante de Deus. Já sei como é que ora. Jesus disse que era para orar assim. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade. Eu acho que Deus vai responder. Mas o sentimento que essa oração traz aqui, de respeito, de você reconhecer a Deus, de louvar a Deus, de adorar a Deus, de colocá-lo realmente na posição de soberano que Ele é, começar a colocar suas necessidades diante de Deus com humildade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como é lá no céu, seja também aqui na minha vida, aqui na terra. Irmãos, aqui é para você começar a pedir. Você nem começou ainda.
Você nem começou a dizer do que você precisa. Se você precisa de uma cura, se você precisa de um emprego, se você precisa que Jesus salve algum parente da tua família, se você precisa que ele liberte alguém que está lá nas drogas, você nem começou ainda a falar de você. Você está focado nele ainda, só nele. Primeiro ele. Quando é que a gente vai entender isso? Primeiro Deus, primeiro o reino de Deus, primeiro. Depois, se sobrar tempo, se o rei quiser, se ele tiver 1 minuto na sua agenda, se ele for benevolente para conosco, se ele quiser, aí sim, aí ele vai ouvir a próxima etapa. Diga graças a Deus. Que é o versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém? Isso aqui não é o pão, mas simboliza mais que isso. Simboliza o quê? Supre as minhas necessidades cotidianas. Amém? Depois que você entende, depois que você o glorifica, depois que você o exalta, depois que você diz, o teu reino seja cumprido, a tua vontade seja realizada, que a sua vontade seja feita. Não deixa eu passar fome não, Senhor. Não deixa eu ficar sem roupa não. Não deixa eu ir morar debaixo da ponte não. Irmãos. É isso que Jesus está ensinando aqui. A palavra de Deus diz que Paulo, ele tinha um espinho na carne que a Bíblia não diz o que é. E a gente não vai inventar aqui para dizer o que é. Mas orou a Deus, pediu a Deus, clamou a Deus. E Deus disse, Paulo, eu não vou lhe responder não. Você vai ficar com esse espinho na carne mesmo. Porque na tua vida é melhor a minha graça do que eu tirar esse espinho da tua carne. E ele ficou alegre com isso, irmãos. Isso aqui é uma pessoa que sabe orar. É uma pessoa que ora e que Deus se agrada com a oração dele. É você entender que o sim de Deus ou o não de Deus é melhor na tua vida, do que as suas vontades, por mais que elas sejam contrariadas. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, as tuas necessidades básicas. Aí chegou a vez de você apresentar a Deus. A gente faz o contrário. A gente faz tudo o contrário. Começa pelo final. Não. Deus é organizado, irmãos. Deus tem protocolo. Está na Bíblia. Jesus poderia ter dito ao contrário? Poderia. Por que ele não disse? Porque é errado. Porque é errado. Como era que Jesus começava a orar? Quando ele foi ressuscitar Lázaro, como foi que ele fez? Ó Pai. Foi ou não foi? Eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Louvando a Deus. Depois que ele orou a Deus, engrandeceu a Deus, louvou a Deus. Aí ele disse, Lázaro, saia para fora. Amém, Jesus? Ou seja, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Necessidades materiais, necessidades humanas, necessidades do nosso cotidiano. Versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. As necessidades da nossa alma. Qual foi a última vez que você orou pela tua alma? Você orou pelo teu automóvel, pelo teu emprego, pelo teu casamento, pelo teu sucesso? Você orou pelas necessidades básicas da vida? Você orou, todo dia você ora. Mas essa oração aqui é a oração modelo, é a oração padrão, amém? Você não pode esquecer da tua alma. Você não pode esquecer da essência de você.
Porque o teu corpo vai virar pó. Mas a essência vai ficar, vai permanecer. E se você não tiver a graça? Se você não tiver o perdão? Se você não tiver a misericórdia? E se Deus te encher de bens nessa vida? E você ganhar o mundo inteiro, mas perder a alma? Adiantou de quê? Então, é motivo de oração a nossa vida espiritual. É motivo de oração que Deus perdoe os nossos pecados. É motivo de oração que a gente peça a Deus para ser mais santo. É motivo de oração que a gente peça a Deus para ser mais reto. É motivo de oração que a gente peça para agradar mais a Deus. Ninguém pede, Senhor, eu quero tanto te agradar. Eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu quero... Tem, irmãos. Quando eu digo assim, não tem, né? Tem, mas é pouco. A maioria das nossas orações, elas são egocêntricas, é egoístas. Elas só pensam no aqui e agora, naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou sentindo. Eu estou em dívida, eu pedi a Deus para me saldar minhas dívidas. Mas você está em dívida também. Por causa dos teus pecados, das tuas falhas, dos seus problemas, da sua maneira de ser, da tua maneira de agir. Então, chega diante de Deus como um miserável faminto, que se não morrer, que se não comer um pedaço de pão e beber um pouco de água, vai morrer de inanição. Chega diante de Deus e diz, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa-me, Senhor, as minhas dívidas, perdoa, Senhor, porque se o Senhor não perdoar, o que será de mim? Todo mundo já sabe qual é o resultado. Aí ele continua, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso aqui eu vou deixar porque eu vou falar no final. Não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Não nos deixes cair em tentação, diz algumas traduções, outros não nos conduza à tentação e outros nos livra, né, das tentações. Você tem um inimigo, né? Você tem um inimigo. E esse inimigo que você tem dentro de você, que é você mesmo, você precisa de Deus para vencer. Sem falar no inimigo exterior, que é o diabo, Satanás, seus anjos, tudo o que está aí afora. Por que Jesus manda a gente orar para isso aqui, irmãos? Para que você fortaleça a tua alma, o teu espírito. Não nos deixes cair nas tentações, livra-nos do mal, porque é a nossa morte, porque é a nossa condenação. Se Ele não nos fortalecer, se Ele não nos der força, se Ele não nos der o escudo da fé, se Ele não nos der o capacete da salvação, se Ele não colocar os nossos pés calçados com as botas do Evangelho, irmão, o que será de nós, meu irmão? Você não vence sozinho, homem nenhum vence sozinho. Você precisa do Espírito de Deus, você precisa da força que vem de Deus, você precisa da coraça que vem de Deus, você precisa realmente ser revestido por Deus, porque senão você vai ser um fracasso espiritual. Por isso que ele diz aqui, nos livra das tentações, nos livra do mal, porque é certo que o homem vai cair. É certo que ele vai pecar. É certo que ele vai se afastar de Deus. É certo que ele não deseja as coisas de Deus. É certo que ele só deseja os seus desejos carnais. Aí ele precisa lutar com isso que está dentro dele. Como ele luta? O Espírito Santo muda o homem. Amém? O homem nasce de novo, a palavra chama de um novo nascimento. É quando a sua mente é renovada, é quando você pensa diferente, é quando o Espírito começa a dar a você desejos diferentes. Não desejos carnais, que te levam ao pecado e a se afastar de Deus, mas desejos pelas coisas santas de Deus. Aí você deseja vir na igreja, aí você deseja ler a Bíblia, aí você deseja orar, aí você não, quando você faz coisa errada, você não gosta, você se entristece, você se angustia, aí você chora porque você fez coisa errada, né? A criança não é assim, quando ela faz uma coisa errada, quando ela vê o pai ou a mãe, começa logo a chorar. Bom, a criança normal, né, irmão? Estou falando da grande maioria hoje que faz achar graça, né? Estou falando da criança normal como é para ser. Ela faz a coisa errada, quando ela vê o pai e a mãe, ela começa logo a chorar, porque já sabe que errou. Então,
Deus pode nos livrar. Como que a gente vai se livrar? Orando, pedindo a Deus, Senhor, me livra, Senhor. Olha, eu estou sendo tentado nessa área, eu estou sendo empurrado para isso aqui, me livra dessa cilada, me livra do diabo, me livra do inimigo, me livra dos meus impulsos, me livra da minha carne, me livra de mim mesmo. É a maior dificuldade é essa, né? Às vezes o diabo a pessoa vence, não vence é ele mesmo. Dá na mesma. Porque o diabo quer matar. E a nossa carne só procura se afastar das coisas de Deus. Para a gente desejar as coisas de Deus, tem que pedir muito a Deus. Pedir a Deus, Senhor, me dá, Senhor, me dá. A minha natureza me leva para ali, Senhor, me leva para cá. E isso aqui é motivo de oração. Mas a gente pouco ora com relação a isso. Pouco ora para ser revestido dessa proteção de Deus. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Terminou a oração. Como foi que terminou? Como começou. Louvando a Deus, adorando a Deus, agradecendo a Deus, exaltando. Primeiro, Deus é o começo, Deus é o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o início, ele é o fim. Ele está lá na ponta e está lá na outra. Não tem espaço, tudo é Deus. Amém, Jesus? Então, irmãos, Deus, ele é Pai. Deus, ele nos sustenta. Deus, ele nos livra de todas as coisas más. Mas a gente precisa orar. A gente precisa colocar isso diante de Deus. E para terminar, o versículo 14 e o 15, ele diz, explicando um versículo que eu falei, né? Ficou lá no final, no versículo 12, quando ele diz, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, versículo 12, né? Aí no 14 ele diz assim, porque se perdoardes aos homens as ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Porém, se você não perdoar os homens as ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, quando nós pedimos perdão a Deus e Deus nos perdoa, sabia que era para a gente ficar muito feliz? Muito feliz. Você foi perdoado de uma dívida que não tinha como você pagar. É como aquela parábola que eu até já preguei um dia desse aqui, lá de Mateus capítulo 18, né? Um devia 10 mil talentos e o outro devia 100 denários. A diferença é absurda. Enquanto um tinha que pagar 100 dias de trabalho, o outro tinha que pagar 10 mil anos de trabalho. Não tinha como ele viver isso. Né? Então, quando a gente é perdoado diante de Deus, a gente é para ter essa sensação. Pô, Deus me perdoou uma dívida que não tinha como eu pagar. Pois a gente deve assim agir com os outros também. Porque os outros não nos devem tanto. E aí a Bíblia ela é clara. Olha, você não recebeu perdão, você não foi perdoado, não dispensaram a sua dívida que era impagável. Era. Então faça assim com os outros também. Como o Pai faz com vocês, faça com os outros também. Isso faz parte da vida de alguém que tem gratidão a Deus pelo tamanho do perdão que recebeu. Isso aqui não é para ganhar a salvação, não é, não confunda as coisas. Ah, então se eu perdoar, eu vou ser perdoado. Não, não é uma moeda de troca. É só provando que, se você sente, é aquela questão da gratidão, né, irmão? Da gratidão do tanto que você recebeu, do tanto que Deus te deu, do tanto que o Pai, o Rei, te perdoou. Aquele irmãozinho lá que te deve aí, talvez, não sei, alguma coisa, você vai lá e perdoa também. Porque isso é uma prova de que você entendeu o verdadeiro sentido de ser um filho de Deus. Um filho de Deus não vai conseguir fazer tudo o que o Pai Celestial faz, não. Mas fica um exemplo para ele fazer alguma coisa. Ele não pode fazer ao contrário. Ele não pode fazer de jeito nenhum. Então, se Deus perdoa você, você como filho de Deus tem que perdoar os outros. É obrigado, pastor? É obrigado. É obrigado, irmão. É obrigado. Porque senão você vai cair aqui no último versículo. Se não perdoardes aos... Você foi perdoado? Amém. Quem foi perdoado, diga amém. Todos nós. Se não perdoar as ofensas dos homens, também o vosso Pai não perdoará as suas. É como lá da parábola, né, que a gente falou. É obrigado. Aí como é que a gente consegue isso, né? Só se pedindo a Deus, irmão. Porque o nosso coração não é para perdoar. A gente quer perdão.
A gente tem dificuldade de perdoar. Por isso que a gente tem que clamar a Deus, pedir a Deus, orar a Deus. Desde o pão até os nossos pecados e até mesmo perdoar os outros. Diga graças a Deus. Então orar não é como os fariseus. Eu vou me colocar ali, ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, Não, isso aí, Deus não está nem aí para essas coisas. Agora, quando você coloca vida nisso, você coloca sentimento nisso, você coloca atitude nisso, isso vira algo vivo dentro de você, não é só palavras secas, soltas. Aí você vê quem é Deus, você vê quem você é, você vê o tanto que você deve, você vê o tanto que você precisa, você sabe que nem alimento cai na sua boca, porque a palavra de Deus diz que é Ele que manda a chuva, é Ele que manda o sol, é Ele que faz prosperar o ímpio e o bom. Amém? Até a comida que vem na nossa mesa, foi Deus que nos deu. Então, todas as coisas nós temos que colocar diante de Deus. Mas nunca esquecendo de quem Ele é. E esquecendo de louvá-lo. Amém, Jesus? Então, coloca aí na sua agenda quando você for orar. Quando você for orar, como é que você começa? Você começa louvando a Deus, adorando a Deus. Aí quando você for pedir, você começa pelas coisinhas mais básicas, né? Pediu o pão, pediu o alimento, pediu o suco. Aí pede pela tua alma, pede pelo teu perdão. Pede, né? Pede pela necessidade espiritual que você tem. Você não tem necessidade só na barriga, não. Você tem necessidade espiritual também. Pede também diante de Deus. Pede a Deus para te livrar da cilada que o diabo quer te levar lá para o inferno. Que o teu desejo, a tua carne também quer te levar para lá. Pede a Deus, força, irmão, força, para você ser um crente vitorioso. Aí quando você terminar, aí você termina louvando a Ele, exaltando a Ele, engrandecendo a Ele. Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Este é o canal O que a Bíblia diz. Seja um instrumento para o reino do Senhor, contribuindo para o crescimento do canal, divulgando a boa e verdadeira palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Inscreva-se. Ative o sininho das notificações. Deixe seu like e comentários. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz.